Olá pessoal, eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Eira Cristã, mantido e administrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. Nós vamos com a aula de História da Igreja Cristã 1, essa aula de hoje, História da Igreja Cristã 1. A segunda parte, que começa no capítulo 15. Nessa fase nós vamos abordar a história da igreja na Idade Média. A Idade Média corresponde ao período usualmente, concorda-se que seja da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental. Essa questão é o seguinte: o Império Romano, que era em Roma, claro, né? Ele, no passar dos anos, ele foi enfraquecendo muito na Europa. Teve muitas coisas que causou isso, vamos falar um pouco disso hoje. E esse enfraquecimento do Império, não estou falando da igreja, estou falando do Império, tá? Aí, no tempo do Constantino, ele já teve a ideia de transferir parte do Império para o Oriente, né, para a cidade de Constantinopla, a cidade de Bizâncio, né, que se tornou Constantinopla e foi a capital do Império por muitos anos. Então, nesse período, depois da queda do Império Romano Ocidental, em 476, bem depois da época do Constantino, 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois, que caiu o Império Ocidental, mas o Império continuou firme no lado oriental, né, e se desenvolveu lá, né, do lado oriental. E quando, no fim, lá em 1453, quando caiu o Império Romano do Oriente, é que se considera o fim da Idade Média. Então, a Idade Média, que vai de 476 até 1453. Nós vamos falar agora um período de transição da igreja que está dentro desse período, que vai do ano 600 ao ano 1000, mais ou menos, tá? Que é a segunda parte do material aí. Bom, o ano 600 marca, né, o papado do Papa Gregório Magno, né? Trata-se de um homem que ainda estava vivo, a tradição antiga. Então, aqui no ano 600 já estava ali os papas, né? Já tinha lá os líderes da igreja que se consideravam líderes de todos os outros. Isso teve muita controvérsia, como a gente já viu aí para trás, né? Mas agora estava aí o Gregório no poder na igreja, tá? Então trata de um homem que ainda estava viva a tradição antiga dele, né? Mas historicamente já havia começado o período medieval, né? No ano 600. O medieval começou no ano 476, tá? Então ele estava num período de transição aí do mundo, né? E teve muitas transformações no mundo, tá? Nas artes, no conhecimento, no estudo, em tudo, né? Na música, houve muitas transformações no mundo, né? Que acabou trazendo consequências também para o Império e para a igreja. Lembrando que nessa época o Império caminhava muito junto com a igreja, né? Então os dois são duas forças muito grandes, né? Os dois são muito fortes, e isso teve consequência para ambas as partes, né? A partir de Constantino, né, que se aliou à igreja e tudo, a igreja agora desenvolveu uma dependência do governo, né, do Estado. E o Estado desenvolveu uma dependência da igreja. Então ficou aquela troca ruim para os dois lados, porque aí o evangelho já não era mais tratado como o evangelho puro e inicial. Ele tinha certos interesses no meio que tinham que ser levados em consideração sempre que havia controvérsias. E veja, por incrível que pareça, as grandes controvérsias foram teológicas, né? E não políticas. E por causa das controvérsias teológicas, entrava a política no meio, um defendia um lado, outro defendia o outro nas controvérsias teológicas. E chegou-se a esse absurdo aí na história da igreja.
Tá? Então, tratava-se da transição do mundo antigo para o mundo medieval, moderno, desenvolvido e etc. Tá? Bom, na letra A fala da invasão das tribos germânicas. Logo após o concílio de Calcedônia, em 451, esses concílios que a igreja realizou, era tipo uma Assembleia Geral, que realizava com toda a igreja. Tá? E foram os sete grandes concílios que houve. Tá? Esse da Calcedônia já foi lá em Constantinopla, inclusive Calcedônia bem pertinho ali, de fronte de Constantinopla, tá? Na Anatólia, lá na Ásia Menor, né? Do lado da Ásia Menor, porque uma parte da cidade de Constantinopla era do lado europeu, tá? Lá é a divisa, né? O Estreito do Bósforo, né? Uma parte da cidade fica do lado do esquerdo do Estreito do Bósforo, que é o lado europeu, e do lado direito do lado asiático, tá? A Calcedônia é do lado asiático. Confirmou aí algumas reivindicações do bispo Leão I de Roma, né? Ocorreram grandes migrações, né? Durante todo o século II, foi necessário ao governo romano manter grandes guarnições ao longo da Europa Central, a fim de impedir que as tribos germânicas se espalhassem sobre o Império Romano. Até a geografia ajudou um pouco, porque tinha uma barreira de montanhas, ali na Suíça, em alguns locais ali, que dificultava a passagem dessas tropas germânicas. Germânicos são os alemães, tá? Da onde se originou a língua e o povo, onde se originou os ingleses, né? Os holandeses e por aí vai, tá? Então, os germânicos estavam se desenvolvendo muito, estavam crescendo muito ali, tá? E ameaçando espalhar e enfraquecer o Império Romano. Bom, assim que novas tribos se deslocaram para o sul e para o oeste, vindas, né, das amplas estepes, que são essas montanhas, que hoje é a Rússia ali, a divisa da Rússia, né, uma pressão adicional impôs sobre as primeiras tribos, né, fazendo-as enfrentar essas guarnições romanas e se dirigirem para o Império, né. Então, esse confronto era quase que inevitável devido a geografia, a necessidade de crescimento, a querer poder e as autoridades no mundo e a reorganização do mundo, né? Estava acontecendo grandes mudanças aí. Bom, a data em que os astrogodos, porque ali tinha os visigodos, os astrogodos, vândalos, francos, burgúndios, né? E várias outras tribos ali, tá? E, finalmente, os astrogodos invadiram Roma, né? Isso é considerado normalmente em 476, a época que eu falei para vocês da queda de Roma, né? Mas Roma já tinha sofrido alguns ataques anteriormente em 410, né? Com Alarico o Godo, né? E com Átila o Huno, né? E Genserico, né? E foram detidos graças à sagacidade do Papa Leão I, né? Até que, nesse caso aqui, em 476, a coisa não deu certo e acabou caindo no Império Romano, né? Isso prejudicou em muito a igreja, né? Mas que continuou a igreja, tá? Estou na página 104 aí do seu material, tá? Vou pular um pedacinho aqui para a página 105. Vamos falar do monasticismo no Ocidente, tá? Monasticismo. Monasticismo, a vida monástica é uma vida onde se abdica, se abre mão dos objetivos comuns do homem em prol da religião, né? A pessoa passa, o monastério é um lugar de se praticar o monasticismo, tá? Onde a pessoa pratica a religião e abre mão dos objetivos comuns das pessoas de ganhar dinheiro, de casar, de fazer coisas que os homens fariam normalmente, tá? Então a vida monástica é mais ou menos isso. Bom, as invasões bárbaras provavelmente deram ímpeto ao ideal monástico do Ocidente, tá? Na Igreja Ocidental, né? Por vários motivos, né? Já tinha aquele desejo monástico no coração de muitos religiosos, vamos dizer assim. No Oriente, Antônio
Pacômio tinha começado uma vida ermitã. O eremita, o ermitão, era um tipo de isolamento social, bem parecido com o monasticismo, tá? Mas era organizado em grupos, né? Os grupos de eremitas, o grupo de ermitões aí, tá? Era uma organização. Então, no Oriente aconteceu isso também. Então, mesmo que estava acontecendo no Ocidente, estava acontecendo no Oriente com pequenas diferenças, tá? É que eles estavam se dedicando, os homens ali religiosos estavam se dedicando mais à religião e querendo sair do mundo, né? É uma proposta que até hoje ela é forte, né? As pessoas querem se isolar da sociedade para viver a fé dele, achando que isso o prejudica de alguma forma, né? E não consegue conciliar as coisas, né? Então sempre houve esse tipo de sentimento, de pensamento. Até hoje existe, né? Não como grupo organizado e tudo, mas assim individualmente, né? No Ocidente o movimento se desenvolveu mais vagarosamente, mas posteriormente se tornou mais influente, tá? O exemplo das especulações do Oriente incentivou líderes ocidentais a enfatizar a vida ascética, tá? Ascetismo, mais ou menos isso também, tá? Figuras proeminentes como Atanásio, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho de Hipona, tinha 2 Agostinhos, tá? Martinho de Tours, o Eusébio de Vercelli, tentaram convencer os outros, né, para a virtude superior de devotar as suas vidas ao monasticismo, tá? Depois da perseguição oficial haver acabado, né, a perseguição do Estado, do Império Romano, né, o sistema monástico tornou-se cada vez mais popular, né? Com a queda de Roma ocidental, acabou aquela perseguição, né, que havia do Império Romano à religião. Aí, desde Constantino, já alguns anos antes da queda de Roma, tá, é que já não estava tendo mais como era, né? E aí o martírio, então, agora era raro, né? Era raro a pessoa ser martirizada ali por causa da religião. E também o mais rigoroso meio de autopunição e sofrimento por Cristo, né? Porque tinha muito autoflagelo, autopunição, tinha muitas aquelas coisas ali também no passado, tá? Que era uma forma da pessoa tentar se purificar dos seus pecados, infringindo sofrimento de alguma forma a si mesmo, tá? Se autopunindo, se autoflagelando. Alguns viam a invasão germânica dos alemães, né, como se fosse a ira de Deus sobre a cristandade, né? Por ela, né, a cristandade, haver abandonado a pureza, né, e paixões iniciais, a paixão do Evangelho, tá? E se determinavam a fugir para a segurança, né, do rigoroso movimento monástico que se desenvolvia no Ocidente. Então, esse movimento de monasticismo estava se desenvolvendo e muitas pessoas procuravam isso como um refúgio, né? Via os problemas como punição de Deus e que se ele se purificasse, né, de alguma forma ele ficaria fora ou longe da ira de Deus, tá? Por isso cresceu muito esse movimento monasticista até no meio dos grandes teólogos, né? Aqui nós vimos alguns listados, né? Já outros se afastavam, né, por estar desanimados com as corrupções pagãs, né, introduzidas no pensamento e na prática da igreja. Então, como a igreja estava se corrompendo rapidamente, desde Constantino, quando a igreja se aliou ao Estado, a igreja entrou num período de corrupção, de pensamento, de práticas eclesiásticas, tudo por interesse, por uma série de motivos, né, a igreja deixou isso. Então, a tendência ao isolamento social, ao monasticismo, foi grande por conta dessa decepção aí com o modus operandi da igreja naquele ponto da história ali. Nós estamos num período difícil de tratar, porque não é um período bíblico, não temos nenhum escrito bíblico dessa época que eu estou tratando com vocês. É tudo histórico mesmo, né? Tirado dos livros de história, tirado, tá? E um conta a história de um jeito, outro conta a história de outro, então, mas eu estou tentando ser o mais fiel possível aqui. Esse material que nós estamos usando é muito bom nisso daí, tá?
porque a igreja sofreu muitas intempéries, vou chamar assim, nesse meio, nesses 1000 anos aí da Idade Média, tá? Foi terrível, né? E também causou grandes modificações na igreja. Lembrando que isso culminou com a Reforma Protestante, tá? Logo depois da queda da Roma Oriental, veio a Reforma Protestante, tá? Então esses 1000 anos aqui foram cruciais, tá? E muito difíceis, porque a igreja estava envolvida na corrupção, envolvida com o Estado, estava muito desorganizada, né? E bagunçada aí na mão dos papas, né? Dos líderes que tinham interesses, outros que não era somente o Evangelho. Outro grupo ainda lastimava o formalismo, né, da devoção. O formalismo é assim, a secularização, a frieza, né, da devoção que caracterizava a cristandade ocidental e via no monasticismo, né, uma forma de comunhão mais pessoal com Deus, uma forma de ficar mais, de se tornar mais espiritual, mais próximo de Deus. Estes aí e outros fatores ajudaram a explicar o crescimento do monasticismo no Ocidente. Tá? Na página 106, né, com o passar do tempo, o movimento ocidental foi modificando o caráter do monasticismo. Apesar do monasticismo ter sido originalmente concebido como um movimento leigo, né, não era do meio dos teólogos e grandes homens da igreja, o monasticismo ocidental tornou-se, né, também sacerdotes, todos aqueles que faziam votos monásticos. Apesar de ser leigos eles, né, mas eles faziam voto monástico ali, era voto de castidade, era outras coisas que eu já expliquei para vocês. A pessoa deixava aqueles objetivos naturais, comuns do homem, e passava a viver uma vida religiosa. Só por ter essa dedicação, ou esse interesse, ou essa prática, muitos eram consagrados sacerdotes por isso, por fazer parte dessa forma de viver aí da igreja. Tá? Bom, Bento de Núrcia, né, escreveu um detalhado código para dirigir a vida monástica. Ele fez ali uma cartilha, né, de regras, que são conhecidas como regras beneditinas, tá? E para um viver monástico, né, para disciplinar a vida monástica, vamos dizer assim, que foi muito utilizado na época. Tá? Bom, a seguinte seleção, né, da seção 33 da sua cartilha, né, discute se os monges devem ou não ter pertences pessoais. Além disso, discutia-se várias outras coisas aí, outras coisas desse tipo de atitude, né, desse tipo de pensamento e de viver aí que afetava realmente a vida das pessoas, tá? E dos crentes. O Bento de Núrcia foi o mais conhecido dos monges ocidentais, tá? Por volta do ano 500, né, Bento tornou-se um eremita, né, uma organização ermitã, e em 529 ele fundou um mosteiro. Um mosteiro é um lugar que viviam esses eremitas aí, tá? Esses monastérios ou mosteiros, tá? Ele fundou um em Monte Cassino, no sul de Roma, ali próximo a Roma, tá? Na página 107, né? Termina de falar aqui sobre os abades de Cluny, né? E começaram a assumir jurisdição sobre os novos mosteiros fundados pelos seguidores, e ter esse tipo de pensamento, esse tipo de viver, esse tipo de pensamento não eclesiástico, mas religioso, né? Porque aqui não tem a ver com o ensinamento bíblico, né? Tem a ver com o princípio de seculares mesmo, a forma secular que a pessoa vivia, escolhia viver, né? Sem casar, escolhia viver isolado da sociedade, uma série de coisas, né? Uma série de regras aí que tinha nessas cartilhas aí, né? E que causou alguns problemas também para a igreja, se bem que deu uma boa desenvolvida nela nessa época aqui, né? Mas teve bastante problema também, porque correram os problemas
vocês sabem, nunca foi uma boa ideia para resolvê-los, né? E daí a igreja sofre os impactos disso em todo o tempo, né? Até hoje nós vemos muitas pessoas que tentar viver isolado da sociedade, distanciamento social forçado por conta de religião ou por conta de achar que a igreja tem corrupção ou de outro problema como esse aqui. Muito bem, vamos agora ao capítulo 16, né? É a expansão missionária, né? A expansão missionária da igreja, dos missionários, tá? Nós estamos vivendo aqui um período difícil da igreja, onde a igreja é corrompida, com dificuldades, né? E então, mas mesmo assim havia necessidade de crescimento, porque sempre houve, né? Aquele desejo missionário no coração de alguns e tudo, né? O cristianismo, mesmo no meio das crises, ele sempre esteve vivo em algumas pessoas, mesmo que a gente cite mais ou foca mais nos que não estavam, mas sempre houve, tá? Bom, Roma não promoveu missões de nenhum tipo, né? Até o século VI. Então são feitas referências ao trabalho de Eufílides, né, no século IV, sob os moldes do cristianismo oriental, né? O bispo Martim de Tours combateu vigorosamente o paganismo em seu país durante o século IV, e algum trabalho missionário foi efetuado nas Ilhas Britânicas, tá? Esse trabalho missionário, interessante que ele moldou um pensamento diferenciado, né? Porque aqui nós ainda estamos muito longe da reforma protestante, né? Nós estamos aqui no ano 600, né? 500 e pouco, 600, e a reforma protestante foi 1400 e tanto, né? 1500, né? Na virada, antes da virada do 1500. Então, nós estamos a 1000 anos aí de distância da reforma protestante, só que ela desenhou, né, o que seria no futuro o trabalho missionário, tá? Então, fora da igreja católica, fora da igreja romana, que não tinha um ideal missionário no início, né, não teve nenhum trabalho desse tipo, depois que se criaram catequese e tentaram converter as pessoas, muitas vezes até de forma diferente, né, estranha demais, mas aqui nesse ponto missionário aqui, nós temos aí o escocês chamado Patrick, né, cujo cristianismo não era do tipo romano, né, evangelizou a Irlanda, né, no início do século V, tá? A Irlanda já estava meio, né, um irlandês chamado Columbo pregou exaustivamente na Escócia, agora já temos a Irlanda, a Escócia, no final deste mesmo século. Depois um missionário irlandês chamado Columbano pregou no sul da Alemanha, na França, na Suíça e finalmente na Itália, onde morreu. Esses países, talvez com exceção da Suíça e Itália, mas a Alemanha, por exemplo, a Escócia, a Irlanda, as Ilhas Britânicas, foram muito impactadas pelo Evangelho. Depois, na Reforma Protestante, diferenciou isso aí e muito, né? Também teve os problemas que esses países tiveram com a Igreja Católica e acabou se rendendo mais ao cristianismo reformado protestante, isso lá no futuro bem distante, tá? Mas eu achei interessante isso se delinear aqui tão antes, né? Então, esses missionários não estavam sob a autoridade de Roma, nenhum deles, mas prepararam o caminho para a autoridade católica romana, né? Para o evangelho, no caso o cristianismo, tá? E em 596, sob o comando do Papa Gregório I, né, um monge beneditino chamado Agostinho e mais 40 companheiros foram para a Inglaterra como missionários. Esse monge beneditino chamado Agostinho não é aquele Agostinho que a gente conhece da África, de Hipona, tá? Esse é o de Canterbury, né? Eles chamam de Agostinho de Canterbury para separar ele do Agostinho de Hipona, que Hipona na África, tá, no norte da África. Então, ele mais 40 foram para a Inglaterra como missionários, após um conflito aí com o cristianismo, né, diferente que eles encontraram na Irlanda e na Escócia. Até hoje tem umas coisas diferentes lá, tem conflito, né, no cristianismo, tudo, tá? E do tipo de organização e devoção católico-romana acabou por prevalecer, tá?
que a Igreja Romana estava se fortalecendo ali, apesar da crise do governo, a crise do império, né? A Igreja começou a se fortalecer. Os papas começaram a querer o poder no mundo também, e isso, de certa forma, ajudou a queda de Roma, né? Da Roma ocidental, mas fortaleceu a Igreja, né? E a Igreja foi se fortalecendo, mas agora um pouco mais secularizada, né? Mais humanista, mas então foi se corrompendo com relação ao Evangelho, com relação à palavra de Deus, tá? Bom, aí o Sino de Whitby, o sínodo é também uma Assembleia Geral, tá? É uma Assembleia regular, convocada pelo bispo, tá? No Sino de Whitby, não é um concílio mundial, né? Mas um sínodo é menor que um concílio, né? No caso aqui, decretou em 664 que o cristianismo romano deveria ser praticado em toda a Inglaterra. E o antigo cristianismo lá existente foi sufocado, acabou desaparecendo aí disso daí, tá? Da história. Bom, na página 110 tem umas informações importantes, é bom vocês verem a história toda aí, tem mais detalhes aí que eu estou pegando só a parte doutrinária mais importante, tá? O Papa Gregório I mandou Agostinho, né, o Agostinho de Canterbury, juntamente com um grupo de monges como missionários da Bretanha, né, que é as ilhas britânicas, tá, e ali inclui Irlanda, Escócia, Inglaterra, né, em sua história eclesiástica da Inglaterra, Beda detalha a chegada de Agostinho a Kent, tá, no sudeste da Inglaterra. O rei, então, se converteu ao cristianismo. Aqui teve uma pregação, né, muito bonita aqui do Agostinho, né, do Agostinho de Canterbury, e que o rei ficou tocado pela palavra ali e acabou se convertendo ao cristianismo, o rei da Inglaterra, no caso aqui. Tá? Na página 111, né, desenvolvimentos internos e devoção. Durante o período de 451 até 1050, o modo católico romano de devoção começou a ser copiado em todo o Ocidente. Tá? Variações na linguagem, ordens e liturgia eram eliminadas tanto quanto possível. Né? Variações, coisas diferentes. Então tinha que seguir a cartilha de Roma, tinha que seguir o método de Roma, então qualquer coisa fora daquilo era eliminado sistematicamente para que houvesse um padrão católico romano aí, de ministração, de operação da igreja. Bom, a devoção era centrada na observância da missa, né, na ceia, por exemplo, tá, anteriormente descrita, que tinha então se tornado mais que um sacramento. A ceia tinha se tornado mais de um sacramento, né, para trazer graça a quem dela participara. Agora era descrita como se fosse o próprio sacrifício de Cristo, né, novamente. Então, a ceia tornou-se, nós chamamos de doutrina da transubstanciação, tá? Onde acredita-se que literalmente os elementos da ceia se tornam nos elementos originais, que são o corpo e o sangue, né? O derramamento do seu sangue e o dilaceramento do seu corpo, tá? Então o simbolismo então se tornava literal. E muitas igrejas têm a tendência de querer isso, tá? E na verdade é um símbolo, né? O símbolo do corpo é o símbolo do sangue, né? E a Igreja Católica, como devoção, como uma liturgia, começou a pregar a transubstanciação, que era a transformação literal do vinho no sangue, do pão no corpo de Cristo. Tá? Nesse tempo, o vinho já não era mais tomado pelo povo, só pelo sacerdote, apesar de a igreja não ter feito nenhum pronunciamento oficial acerca do assunto, era de senso comum que alguma coisa acontecia, né, ao pão durante a missa para mudá-lo no corpo de Cristo, tá? Durante ali acontecia algo espiritual, transformava, assim era a pregação, tá? Transformava no corpo de Cristo. Um extensivo sistema de santos mediadores começou a crescer, né? De santos que fizessem a mediação, que a pessoa pedia para o santo pedia para Deus, tal, aqueles mediadores, né? As pessoas invocavam os mártires, né, pelo nome, implorando por sua intercessão,
e os mártires, por ser martirizado, acreditavam eles que tinham um pouco mais de vantagem se pedisse para eles, porque seriam ouvidos e por aí vai. E a devoção à Virgem Maria também aumentou durante o período medieval. Tá? A história que corria era de que ela havia sido levada direto para o céu após a sua morte. Tá? O povo oferecia preces a Maria, né? Pedindo a sua ajuda, pedindo a sua proteção. As relíquias, então, os símbolos da igreja se tornaram cada vez mais importantes e fizeram parte da vida das pessoas. Isso causou uma série de corrupções, né? E isso já era vendido, isso está na lista das indulgências que foi colocado na reforma pelos reformadores ali na listinha da reforma protestante, tá? Que eram vendidos, né? Essas relíquias passaram a ter valores espirituais muito altos e alguns foram até vendidos e outros foram depositados por um valor muito grande pela igreja, guardado pela igreja como santificadas. Tá? O número de sacramentos já não era fixo, né? Alguns teólogos afirmam que eram simplesmente 2, né? Que era o batismo e a ceia, esses eram os 2, tá? Outros insistiam em 5, outros garantiam que era 12, né? E foi diversificando os sacramentos da igreja aí, tá? Outra coisa, a confissão auricular, no ouvido ali, né? Falar ao ouvido, tinha também sido estabelecida e o ideal do mérito, né? Vindo das obras, o mérito, o merecimento vindo das obras externas tornou-se comum, tá? Outra coisa que foi combatida depois também, né, essa questão do mérito, de merecimento. Né? O monasticismo, né, do tipo beneditino, aquele que eu falei lá atrás, encheu a Europa, cobriu a Europa e muitas pessoas ali estavam envolvidas nesse monasticismo aí. Tá? Na página 112 aparecem as controvérsias doutrinárias. Tá? A maioria das controvérsias doutrinárias com papas romanos começou nas especulações vindas do Oriente. Tá? Tais controvérsias foram importantes no estabelecimento das relações eclesiásticas e seculares, né? Entre uma forma e outra. Neste período, o papado afirmava diretamente a sua autoridade, não somente sobre os seus rivais eclesiásticos, mas também sobre os poderes seculares. Havia uma disputa muito grande da igreja ocidental com a igreja oriental, né? Então tinha rivais, né? Chegou ao ponto de ter 2 papas, né? Um papa no Oriente, um papa no Ocidente. O papa do Ocidente excluiu, excomungou o do Oriente excomungou o do Ocidente, e teve aquela disputa de poder muito grande da igreja. Lembra que houve um enfraquecimento do Império Romano, tá? Nesse enfraquecimento, a igreja aproveitou-se dessa brecha e ela se desenvolveu dentro desse legado aí, dentro desse momento que o Império sofreu essas baixas. Tá? Bom, aí começou com a controvérsia monofisista. Nós temos 2 grandes controvérsias aqui. A primeira é a monofisista. Lembra que eu falei para vocês que o problema era, eles usavam o problema doutrinário para defender interesses desse ou daquele grupo, tá? Essa aqui é um caso clássico, tá? É uma controvérsia importante, né? Sem solução desde os primeiros tempos do cristianismo, que é a questão da natureza de Cristo, que é uma controvérsia até hoje, né? No Concílio de Calcedônia, aquele que eu citei lá, Calcedônia, na Ásia Menor, né, na Bitínia, tinha definido que a natureza de Cristo era de 2 vias, né? Uma via completamente divina e outra via completamente humana. Né? A ação do concílio não convenceu a todos no Oriente. Né? Então, os oponentes dessa decisão tomaram o nome de monofisista. Por quê? Mono, uma só, tinha que ter uma só natureza. Né? Ali, no Concílio de Calcedônia, ficou definido que eram 2 naturezas. E esses monofisistas, eram adeptos de uma só natureza. Tá? No esforço para apaziguar aí
essa briga, né, que isso virou uma briga geral aí, né, e uma briga eclesiástica nesse momento aí virava uma briga mundial, porque a igreja estava em domínio aí no mundo, né, estava em evidência no mundo. E o império estava sofrendo grandes baixas, né, em invasões das outras tribos que acabaram sendo cristianizadas, foram evangelizados, aqueles germânicos que vinham de lá né, do norte. Tudo isso foi se juntando, né, trouxe esse momento especial para a igreja, tá? Um momento onde ela estava muito corrupta, né? Cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de interesses, e aí surge problemas doutrinários que deviam ser resolvidos pela igreja, eram problemas para causar dano com relação à política e com relação à convivência mundial. No esforço para apaziguar essa ampla área do mundo oriental, né, o imperador Zeno, em Constantinopla, né, já do lado de Constantinopla, 474 a 491, aqui foi na época da queda do Império Ocidental, tá? Emitiu um decreto praticamente anulando a definição de Calcedônia, né, do Concílio de Calcedônia, que tinha definido as duas naturezas, né, de Cristo, mas o único resultado disso, né, foi separar, né, o Ocidente do Oriente, causar mais divisão ainda. Em outro esforço para aplacar os monofisistas, né, que virou um movimento forte, o imperador Justiniano, depois daquele outro, publicou uma série de editos em 544, também modificando a definição de Calcedônia, né, do Concílio de Calcedônia, em favor da interpretação de Alexandria, que tinha acontecido bem antes, tá? Que afirmava que a natureza humana de Cristo era subordinada à divina, para apaziguar aí a questão dos monofisistas, né? Para ficar uma coisa só. Não, a natureza dele é divina, mas a humana é subordinada a ele, uma tentativa de resolver o problema, que acabou não resolvendo nada, só trouxe mais divisão e problema, tá? Muito bem, na página 113 aparece outro problema, do iconoclasta. Então são dois problemas, monofisista, por um movimento, né, mono, de um pensamento só, em que Cristo só tinha uma natureza, e os iconoclastas, tá? Provavelmente foi a mais dolorosa controvérsia doutrinária no século VIII. Foi conhecida como a controvérsia iconoclasta, ícone, tá? Iconoclasta, destruidor de imagem, tá? O uso de imagem na devoção tinha se tornado bastante popular, tá? Tanto no Ocidente como no Oriente. No Oriente houve uma campanha contra isso, né? Mas no Ocidente havia o apoio do Papa, né, para as imagens. Então, a coisa, desde os tempos do Constantino, que morreu em 337, que já apoiava esses ícones e essas coisas, né, essas imagens, houve muita colocação disso, né? Então, os primeiros cristãos, lá nos primórdios, tinham se recusado a manter qualquer tipo de imagem ou ídolo em suas casas ou igrejas. Por essa razão, eles tinham sido chamados de ateístas, tá? Pelos pagãos do século II, por não aceitar as imagens. Não, então vocês não acreditam, vocês são ateus. Então, os primeiros cristãos eram acusados de ateus por conta de não aceitar as imagens, tá? A influência do paganismo conduziu o uso extensivo de imagens, né, ostensivamente, a princípio com o único propósito de ensinar mediante o uso de pinturas e estátuas, tá? Na página 114 fala que essas imagens logo começaram a ser vistas como possuidoras de qualidades divinas. Elas começaram a ser veneradas, beijadas, e em alguns casos adoradas por fiéis entusiastas, tá? Os muçulmanos, que eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, eles recusavam essa idolatria, e por interesse também, né, para agradar o califa islâmico lá e tudo, mas eles não aceitavam isso aí. Então, havia uma guerra de interesses, né? Cristãos, eclesiásticos, seculares, né, governamentais. Então,
era mais uma guerra de interesse, porque a igreja estava bem corrompida nesse ponto aqui. Tá? Quando o imperador ordenou as igrejas do Ocidente para também remover as imagens, o imperador agora estava lá em Constantinopla, no Oriente, né? Então, houve aquele movimento contra as imagens, então ele ordenou que também as igrejas do Ocidente removessem as suas imagens. Ele encontrou uma oposição ainda maior, ele argumentava, né, com o Papa, a devoção das imagens era proibida, tá? E isso era tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? E que isso era uma arte pagã, herética e sem e suas ideias doutrinais pagãs que tinham, que recebiam respaldo nisso aí. Em resposta, o Papa Gregório II, né, que apoiava o uso de imagens, né, disse que Deus havia ordenado a criação de querubins e serafins, de imagens, mostrava na Bíblia, e que as imagens preservavam para o futuro o retrato de Cristo e dos santos, né, era o argumento dele, e que a proibição aos israelitas foram necessária no sentido de evitar a idolatria, um perigo que já não existia mais, segundo o Papa, e ainda que a adoração e a prostração diante de imagens não constituía devoção, mas simples veneração, né? Então eles, não sei como fazia, né? Separava devoção de veneração. Uma coisa era devoção, outra coisa era veneração. Mas no momento que você começa a fazer pedidos, colocar como intercessor e tudo, não sei onde é que eles conseguiram separar isso, né? Qual a forma. Então essa controvérsia aí sobre os ícones, sobre as imagens, durou mais de um século, né? E dura até hoje, né? E é interessante que os argumentos são os mesmos até hoje, né? Ao uso das imagens. Tá? Então, esses foram os dois grandes conflitos doutrinários. Tá? Bom, teve outros, é claro, tudo, né, doutrinas que defendia, um grupo defendia um interesse, outro defendia outro interesse. Não estavam tão interessados em saber a natureza de Cristo, estavam interessados em saber que grupo a pessoa pertencia, se era aquele grupo ali do monofisista, ou se era o outro grupo. Entende? Então, era disso que se tratava. Bom, mediante a manipulação política, né, feita pela regente Irene, o Sétimo Concílio Universal de Nicéia, sétimo concílio, esse sétimo foi o último, né, de 787, foram 7 grandes concílios, tá? Garantiu o direito da devoção à imagem. Tá? No concílio foi colocado o direito à devoção à imagem. Carlos Magno, imperador, rapidamente se opôs ao decreto desse concílio, né, e a posição dos papas, né, que também insistiam que as imagens eram para ser ornamento e não instrumento de devoção. Durante a controvérsia, o Papa Gregório III pronunciou a sentença de excomunhão para qualquer pessoa que removesse, que destruísse, que injuriasse as imagens de Maria, de Jesus e dos santos. E essa posição foi mantida pelos papas seguintes, apesar da oposição do imperador Carlos Magno. Tá? E assim ficou. Né? Aí criou uma confusão. Na página 115, nós vamos falar da anarquia e confusão. Os papas poderosos, né? A expansão da autoridade do Papa, né, durante esse longo período, né, de 451 a 1050, deveu-se, em última análise, à habilidade dos papas de ocupar o seu trono em Roma, tá? A forma que eles se metiam na política e nos assuntos seculares, nos assuntos da igreja e também nos assuntos seculares. Isso causou tumulto, né? Causou problemas para a igreja, problemas para o povo em geral, né? Que era um problema político, né? Um problema muito grande, né? E esse crescimento dessas duas grandes forças, que é a força religiosa, que é a força política, e elas andarem juntas, sempre causou dano, né? E um dano que trouxe consequência para os dois lados, tanto para o lado político quanto para o lado religioso. Na política, o Império Romano caiu. Na religião, a igreja não chegou a cair, mas ela teve tantos problemas que houve a reforma protestante, que causou danos irreversíveis a ela até hoje, né?
ela não mudou a sua posição, mas ela sofreu o dano pertinente àqueles grandes problemas da expansão que eles tiveram naquela época ali. Muito bem, vamos lá agora o capítulo 17. Vamos começar com a Igreja Ortodoxa Grega, no meio aí da história da Igreja Cristã, né? A Igreja Ortodoxa Grega. Como já foi possível notar aí nas outras lições, né? No final do período antigo da Igreja, no Oriente, né? Ela já se encontrava, embora não de maneira oficial, mas já se encontrava separada da Igreja do Ocidente. Havia um cisma aí, né, da Igreja. O Império já tinha sido bem definido. Caiu o Império Ocidental, ficou só o Império Oriental, o Império Romano. Então, de modo que o Imperador Romano governava de Constantinopla, só do lado oriental. Tá? Já a Igreja, ela se desenvolveu no meio a isso. De um lado oriental, ela cresceu na sombra do imperador, né? Ela cresceu por isso, e do lado ocidental, ela cresceu na queda do Império do Ocidente, tá? Invasões bárbaras ali e tudo, mas a Igreja se manteve, né, firme ali, e ela conseguiu crescer no meio disso. Então, eram duas correntes muito fortes, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Tá? A Igreja Ortodoxa Grega do lado oriental e a Igreja Católica Romana do lado ocidental. E era a mesma igreja que foi se dividindo até rachar o cisma todo. Né? Inclusive a Igreja Cristã faz parte disso. Né? Lá na frente, quando houve a Reforma Protestante, então a igreja que saiu ali, até foi do meio do lado romano, que saiu o protesto, né, formando os protestantes, que veio da mesma origem da mesma igreja. Tá? Bom, embora houvesse tentativas de reunificação, né, e continuassem a manter uma certa união, né, não era totalmente brigado eles ali, né, o abismo da separação aumentava cada vez mais por causa de interesse, por causa de bens, por causa de interesses de autoridade, né, e por aí vai. Tá? Foi até acontecer a separação de forma oficial no ano 1054, já no final da Idade Média. Né? Entretanto, de uma forma ou de outra, a Igreja do Oriente, né, ou a Igreja Ortodoxa Grega, mantinham a vivência separada da do Ocidente, tá? Mesmo quando elas não estavam oficialmente separadas, mas era cheio de escaramuça ali, de intrigas e brigas entre elas. Tá? O Concílio de Constantinopla, no ano 692 depois da Era Cristã, né? Depois de Cristo. Ainda que se houvesse chegado a um acordo sobre a natureza de Cristo, né? Teoricamente, e a relação do divino e humano nele, né? As seções da Igreja Oriental e Ocidental da Igreja estavam separando-se, né, paulatinamente, né? Um segundo bispo de Roma e outro de Constantinopla. Né? Uma etapa em tal separação foi o concílio, né, celebrado em Constantinopla, no Oriente, que era a capital do Oriente, né, que foi convocado pelo imperador. Veja, um concílio da igreja convocado pelo imperador. Então a gente vê o quão próxima ela estava, né, a igreja estava com a política, com o Estado. Entretanto, ainda que se fosse considerada como um complemento, né, do sexto concílio, né, realizado em Constantinopla nos anos 680 a 681, os participantes eram somente do Oriente. Nesse concílio aqui já tinha acontecido um concílio em Constantinopla, ele era o sexto, né? Na verdade foram 7 ao todo, né? Teve mais um, tá? Mas esse aqui foi considerado um complemento daquele outro, mas realizado somente com a Igreja do Oriente, tá? Do lado oriental. Nesse concílio, tratou-se dos assuntos da organização, em vez de assuntos doutrinários, tá? Seus estatutos foram considerados como obrigatórios pela porção da Igreja Oriental,
porém nunca foram plenamente aceitos pelos romanos, pelos católicos romanos. Tá? O concílio afirmou de novo a decisão de Calcedônia, né, que a decisão de Calcedônia ali, vizinho, né, de que a sede de Constantinopla gozava dos privilégios iguais ao de Roma. A sede da igreja em Constantinopla tinha privilégios igual ao de Roma, né? Seria permitido o casamento dos diáconos e presbíteros, decidido nesse concílio. Também proibiu o costume romano de jejuar o sábado durante a quaresma. Tá? Os romanos jejuavam o sábado durante a quaresma e o concílio de Constantinopla proibiu essa prática aí no meio da igreja oriental. Veja que aí já entra o casamento de diácono e presbítero, aquele pensamento ascético, eremita, que vinha há muito tempo, né, que tinha povoado toda a Europa, ainda estava dentro da igreja ali né, não se permitia na igreja romana o casamento desses obreiros, diáconos e presbíteros da igreja, tá? Era proibido por causa desse ascetismo, tá? E proibiu também a representação de Cristo como um cordeiro, né, como uma imagem de um cordeiro, como era o costume no Oriente, tá? E além disso ordenou que fosse representado em forma humana, tá? Foi o que se decidiu nesse concílio. Bom, as atividades teológicas no século VII, né, no sétimo século, começa a expansão do Império Islâmico do Oriente, né? Aí o islamismo começou a crescer, né, muito, né? E a Igreja Ortodoxa grega, né, sentiu o impacto dessa conquista, né, dos orientais ali. Com isso, ela teve a sua atividade teológica retardada, de pensamento teológico. Tá? É fácil compreender que aquelas igrejas que estavam rodeadas de muçulmanos, tá? De islâmicos, né? E o pensamento novo sobre questões teológicas cessaria, ou em caso de aparecimento, seria suprimido pelas autoridades eclesiásticas. Né? Qualquer inovação lhes parecia muito perigosa, então estavam rodeados por outros tipos de religiões ali, e a coisa está ficando perigosa e complicada, né? E as conquistas foram muitas, né? Esses árabes, né? Depois turcos ali, os islãs, eles dominaram grande parte do mundo oriental ali, tá? Eles conquistaram ali, né? Os califas conquistaram grande parte do mundo. Certamente os golpes sucessivos levados a cabo pelos árabes, né, e alguns séculos mais tarde, as experiências ainda mais desastrosas obtidas com as cruzadas cristãs, que aí a própria igreja começou a financiar exército para domínio, para atacar esse ou aquele lugar, tá? Era a própria igreja que era dona desses exércitos aí, tá? Vindos do Ocidente. E depois disso, com os turcos, né, os turcos também tiveram participação nisso, serve como a explicação deste fato. Seja qual for a causa, a igreja no Oriente não manifestou fermento teológico, tá? A exemplo do que foi visto na Europa. Então, as atividades teológicas, de pensamento teológico, estavam praticamente paradas. Sensivelmente haviam se acomodado com a teologia dos 5 primeiros séculos do cristianismo, e não tinham nenhum interesse ou nenhuma disposição de crescer teologicamente, de se desenvolver teologicamente ali naquele meio.